Muito bem, pessoal. Doenças da seringueira, sejam bem-vindos. Vamos seguir então com essa importante cultura florestal. Hevea brasiliensis, essa cultura é amplamente cultivada, em países como Malásia, Indonésia, Tailândia, que são grandes produtores de látex. A seringueira, que é empregada nessa cultura florestal, é empregada para produção de látex, que depois é empregado na indústria para a fabricação da borracha. E o interessante notar que o Brasil produz muito pouco, né, apenas 18% de sua demanda, e de modo que ele precisa importar o produto. Então, grandes produtores no mundo são então esses países asiáticos, Malásia, Indonésia e Tailândia, onde, por exemplo, o mal das folhas da seringueira, que é uma doença, principal doença da cultura, muito limitante à produção, existe grande atenção com relação a esse patógeno, com a doença, né, e consequentemente com o patógeno que provoca, causa essa doença, nós vamos ver mais a seguir. No Brasil, nós temos aí a região sudeste, mais produtores, assim, a Bahia, o Paraná, o sudeste e o centro-oeste com alguma produção. Você deve perguntar, né? E a região norte? Lá não tem bastante seringueira? Bom, houve tentativas. Tivemos tentativas e ocorre que o clima na região norte é muito favorável para a ocorrência de doenças. É isso? E inclusive mal das folhas da seringueira. Então, de qualquer forma, o cultivo dessa espécie florestal não teve muito sucesso lá por aquelas regiões. Nós vamos falar sobre aí as principais doenças, são muitas, tá? São muitas doenças seringueiras. Vamos falar, claro, o mal das folhas, cancro e a requeima, queda normal das folhas, a antracnose, a mancha areolada, oídio, mofo cinzento, podridão de raízes, a crosta negra da seringueira, mancha de corinéspora, a mancha de cercóspora, né? Desculpe, antes a mancha de cercóspora, depois a mancha de corinéspora, rubelose e podridão do enxerto da casca. Seriam essas aí as doenças a se comentar. Mal das folhas, microciclo Zuley, esse patógeno produz então os picnídeos quando em fase assexual, tá? Então você pode ver aí na imagem os picnídeos aí na superfície foliar, né, na face adaxial da folha, e aqui os picnídeos, os picnídeos continuam ainda fase assexual, tá? Ele ocorre em duas fases, tá certo? Por isso da confusão, fase sexual e assexual. Mas nós estamos aqui no picnídeo, certo? Um corpo de frutificação assexual. O picnídeo aí na face abaxial, então, face adaxial, né, e face abaxial. Diagnose: confecção de lâminas sempre permanentes, visualização no microscópio dos picnídeos, relativamente tranquilo, pela sintomatologia aí, as manchas irregulares,
É bem característico, tá? Espalhados por todo o limbo foliar, irregulares as necroses. Ah, você pode ver que existem aí algumas delimitações, mas ela adquire ela não tem um formato regular, são lesões irregulares, e quando da sua coloração mais escura, né? Também decorrente da necrose do tecido. Mas o que mais vai auxiliar vai ser então a observação desses pequenídeos. Agora sim, uma folha aí face adaxial, onde é possível você verificar então as lesões de formato irregular, quando também quero chamar a atenção quanto da feitura de lâminas dessas folhas será possível encontrar o peritécio. Tá? Aí sim, o peritécio é um corpo de frutificação, trata-se de um corpo de frutificação sexual, tá? É um corpo de frutificação sexual, então nós vamos ter lá as ascas com seus ascósporos, né? Lembrem-se da aula de micologia, quando nós vimos na aula de micologia os tipos, né, os corpos de frutificação sexuais, todos eles, né? Peritécio, apotécio, clistotécio, ascostroma. Aqui nós teremos então peritécio, esporos sexuais, corpo de frutificação sexual, também passível de serviço na confecção de lâminas, tá? Via corte de tecido, também é possível. Continuam então as lesões irregulares, os pontos escuros, necróticos, tendo então preferência nessa fase sexual, principalmente não por folhas novas, né, por folhas maduras, folhas mais velhas, né, aqui na superfície adaxial, né, aqui quero frisar, então você pode ver aí as lesões irregulares de tecido necrosado, muito espalhado, tá? Muito espalhado pela superfície foliar. Também, seguinte, agora que você vê agora no estágio mais avançado, desintegração do tecido, a necrose comprometendo então o dilaceramento foliar, né, perda de área foliar, porque ocorre aqui coalescimento de lesões, então a necrose em extensas áreas que acaba por mutilar a folha, né? Você tem o dilaceramento do tecido foliar. E aqui também eu quero chamar a atenção, você tem um pouco de estroma nos bordos das lesões, ao centro uma necrose foliar, tá? E no centro dessa necrose, ao centro você pode encontrar os peritécios, que são esses pontinhos escuros aí que estão sendo mostrados pela seta em vermelho. Então aqui você tem toda lesão. Você tem esse bordo aqui de uma base estromática, um estroma característico no centro. Um centro mais claro do tecido necrosado, e nesse centro dessa área central você tem aqui os peritécios. Você tem esses pontinhos aqui que são os próprios peritécios. São possíveis de remoção, são passíveis de remoção, são passíveis de confecção de uma lâmina microscópica semipermanente e que são passíveis de identificação em microscopia de luz. Tá certo? Aqui uma que nós encontramos aqui no herbário de doenças de plantas. Você pode ver aqui, ó, eu fiz as marcações, né, das lesões irregulares, muito característico, mais escuras, face adaxial agora, espalhado por todo o limbo foliar. Bom, é isso, pessoal.
Etiologia, né? Comentei sobre etiologia, sintomatologia. Na epidemiologia, também é um patógeno que ele possui as duas fases, né? Fase sexual, fase assexual, podem ocorrer até simultaneamente. Então, é considerado uma doença de epidemiologia complexa devido à ocorrência de ambas as fases, sexual e assexual. E também interessante que ela também tem duas frentes de avanço. Uma que é o aumento em extensão das áreas das lesões e outra que é a colonização, contaminação, enfim, de indivíduos adjacentes, de tecidos foliares adjacentes, de galhos adjacentes, de plantas adjacentes, de áreas adjacentes, com o concomitante aumento em extensão das áreas de lesão foliar. Tá? Controle varietal pode, sim, sem dúvida, ocasionalmente existir, né, produtos registrados, mas nós temos visto que nas regiões de larga ocorrência, realmente impossibilitou o cultivo. Né? Impossibilitou o cultivo, por mais que queira se empregar, utilizar fungicidas, sabe? Seria mais assim um princípio de controle, a evasão, né? A fuga de áreas, a seleção de áreas e de não ocorrência já é um controle em si, tá? E bem como também a pesquisa está aí para isso, para a seleção de material resistente, certo? Seria até inclusive o seguinte, no caso da seringueira, existe a possibilidade do desenvolvimento do material onde você faria uma enxertia, né? Você teria o que? Três materiais. Um base, seria resistente a patógenos habitantes do solo, no caso doenças de raízes, né, que a seringueira é muito atacada. Vocês viram lá, dentre as doenças existem aquelas que atacam raízes. Um outro material intermediário na enxertia seguinte, visando produtividade, material produtivo, a obtenção de um bom painel de sangria, resistente também à crosta negra do painel, etc, etc. E a enxertia tripla, né? É um terceiro material que seria uma copa copada resistente a principalmente patógenos foliares, doença foliar. Então você teria também como via de desenvolvimento de controle essa linha, né, aí da enxertia de três materiais, um bom em raízes, um bom em painel de sangria e um bom em parte aérea, em folhagens, acoplada da árvore. Tá certo? Cancro, requeima, queda normal das folhas, aí pelo complexo Phytophthora. Nós temos aí Phytophthora capsi, Phytophthora palmívora, Phytophthora citróphthora. Então aí os vários Phytophthoras de várias outras culturas atacando também a seringueira, causando cancro, causando o típico dele, né, que é a requeima, ou seja, a figura B, aí as folhas parecem queimadas, né, aspecto de que estão queimadas, mas isso é em decorrência do patógeno localizado, causando as suas necroses, colonização do tecido foliar, figura B, e a figura C, a queda das folhas, a queda normal das folhas. Tem causado, eu até incluí essa doença porque ela tem causado danos superiores até ao mal das folhas da seringueira, que é a principal doença da cultura. E interessante notar também que essa doença ocorre apenas no Brasil,
principalmente no sudeste da Bahia. A Bahia tem ali no litoral baiano, algumas regiões que é grande produtor, né, espécies florestais, cacaueiro, pinheiro, eucalipto, seringueira, tá? Grande produtor, estado da Bahia. É, no caso, quando da ocorrência do cancro, ele pode prejudicar o látex, né? Porque o cancro, né, ele pode chegar ao painel de sangria, inclusive. Nós vamos ver até mais adiante a doença que ataca exclusivamente e inviabilizando o painel de sangria. Então, as condições climáticas aí para o cancro e requeima, aquelas para fitóftora, né, como o cromista gosta. É, alta umidade, temperaturas baixas e chuva, né, muita chuva. Favorece então essas aí, né? Eu coloquei aqui para vocês. Favorece maior incidência da doença. E na seca, que acabar com a doença, período seco. Se já chegar o período seco, acaba com a doença, né? E é interessante também que é uma doença das plantas quando em fase adulta, né? Vai ocorrer aí fase adulta, na época das chuvas, em frente fria, baixa temperatura e alta umidade, é onde vai ocorrer. Como eu disse aqui, os sintomas da queda das folhas, pode ocorrer exudação de látex dos pecilos, folhas adultas caem ainda verdes, juntamente com os pecilos também tem sido notado. Aí que eu disse, olha que feio. Comprometimento do tronco, do painel de sangria, então isso aí é horrível. Não deve-se chegar a esse ponto, né, pessoal? E controle, como eu disse, evite mal das folhas da seringueira. Evasão de tempo, né? Nós temos, veja bem, é cromista. Temos aí então o tempo necessário, atenções redobrada com as frentes frias. Existem produtos para cromistas, existem os fungicidas específicos para cromista, se é o caso de ocorrência aí na região. Primeiro, evitar regiões que ocorram os cromistas, né? O material varietal, principalmente um material intermediário, que é aquele visando painel de sangria. Basicamente a exclusão de mudas também, ele pode vir por mudas. Um material, controle varietal, né? Um material, pessoal. Então nós temos aí pesquisa com desenvolvimento de novos materiais e no caso de muito ataque, pessoal, até a erradicação, ou seja, exterminar fora as plantas que já estão muito atacadas e servindo também de fonte de inóculo para patógeno e contaminar plantas adjacentes, né, também deve ser observado. Antracnose, as antracnoses, né, o coletótrico. Nós temos aí o não coletótrico, o nome do seu teleomorfo, né, Glomerella cingulata, antracnose causada pelo fungo Glomerella cingulata, aqui em viveiro, né, veio por sementes, né? Então muito cuidado, o coletótrico ele está presente em sementes de diversas culturas, seringueira não vai ser diferente. Então você vê a necrose do tecido foliar. Então ele ocorre no norte do país, associado ao mal das folhas. Também a questão do estresse nutricional, então lembre-se daquele princípio de controle, que é a regulação nutricional. Muita atenção, tá? Com essa doença aí, questão nutricional. Ocorre em outros estados, é disseminado com os coletótricos, né? Disseminado por vento, por chuva, sobrevive, pessoal, em material em decomposição, matéria verde, tá? Ele sobrevive lesões latentes e outros hospedeiros
Por quê? Porque é coletótipo, as antracnoses ocorrem em uma série de outras culturas, podem haver então outras culturas perenes que sejam eventualmente hospedeiras. Temperatura média mais amena ainda na epidemiologia, né, e ele requer umidade relativa alta por pelo menos 13 horas aí, período de umidade relativa alta para que ele possa concluir as suas inoculações. Nas folhas jovens, teremos lesões marrom avermelhadas, típicas da antracnose. Você pode lembrar, por exemplo, aí da antracnose que ocorre nas plantas de mangueira, né, de manga, com consequente coalescimento de lesões. Então, o coalescimento vem em seguida a deformação dos folíolos, mas também pode ocorrer de perder área foliar, mas a deformação vem antes. Brotações, lesões nas brotações, que você pode ver aqui, comprometimento. E as lesões deprimidas, né, nos brotos, porque são tecidos tenros, só lembrar das vagens de outras culturas que são atacadas por antracnose, como que ele acaba por fazer a depressão, né, do tecido vegetal. Então, nos tecidos tenros, isso então, obviamente, vai ocorrer em pecilos e brotos. Brotações são tecidos tenros, então lá vai ser possível você observar as lesões deprimidas das antracnoses. Aqui de novo, né, aqui as depressões, aqui no topo, né, desse broto, também aqui, né, pode ser visto também viveiro. No painel de sangria você vai ver pontos de coloração escura aqui, ó. Ele pode contaminar, ele pode chegar até o painel de sangria, tá? O glomerela ou o coletótipo, enfim, como quiserem. Pode coalescer também, danificar o painel de sangria, pode destruir o painel de sangria. Então, controle o material intermediário, né, que seja resistente, que apresente algum tipo de resistência, né, que tenha um grau de resistência. Não sei, não me recordo aqui, assim, de produto, para ter produto no painel de sangria, não sei, isso pode até comprometer o látex, por isso que eu fico mais nessa linha do controle varietal, quando do desenvolvimento ali da tripla enxertia, aquele que visando não só o material produtivo, né, não só para o material intermediário, visando painéis de sangria produtivos, mas também resistentes a essas doenças aí, essas e outras. Também folhas, hastes, né, outras partes da planta, o desfolhamento, né, comprometimento. Existem escalas de avaliação, né? Se tratar de uma doença foliar, seria interessante aí, nós temos propostas de escalas aí para o cálculo do índice McKinney, né? Aqui a gente lembra do nosso curso completo de epidemiologia que nós fizemos já aqui na disciplina. Ok, é isso, pessoal. Mancha aureolada, risoctônia, entanáteforos, fase perfeita, risoctônia, fase imperfeita. Por quê? Porque mancha aureolada, né? São essas areolas, né? Veja bem, como se fossem auréolas, mas é importante frisar aqui o tecido necrosado, né? Esse tecido necrosado é uma doença foliar muito importante, tá? Quase como que o mal das folhas. Então, o inóculo são os basidiósporos, e isso quando em fase perfeita, tá? Sem ocorrer aí, no caso, entanáteforos. Mas vai ser mais pedaços de micélio do próprio risoctônia, que é um fungo estéril, tá, pessoal? Nós já vimos isso aí em outras aulas passadas,
aula de doenças do eucalipto, de outras culturas também. O Rhizoctone é um fungo, ele não produz esporos, tá? Então, os seus fragmentos são fragmentos de micélio, tá certo? Alta umidade e temperatura um pouco mais alta do que observada aí para outros patógenos que nós já vimos nessa aula. Exige chuvas. Então você vai ver um látex aí na face abaxial, tá, das folhas, e uns pontos negros de aspecto oleoso. Isso aí já é um sinal, um indício aí do sintoma da doença, o sinal do patógeno. É incorreto falar sinal da doença, né? Sintomas da doença, o sinal é do patógeno, tá? Para verificar o patógeno, você teria que remover ele daqui, fazer um isolamento, daí sim seria possível você ter o patógeno em cultura pura. Então, depois de algum tempo, com o avanço, você tem grandes manchas cloróticas alternadas com as necróticas. Então, você tem um mosqueado, uma mistura, isto é, de clorose com necrose, tá? Então isso passa a ser assim, anota isso aí, passa a ser um marcador, né, característico dessa doença. Controle. Cultivares que apresentem resistência moderada, recomenda o uso de fungicidas, viveiro, jardim clonais, isso, né? O Rhizoctone, ele é um problema já lá desde o viveiro, né? Nós já vimos isso em outras culturas também, como por exemplo a cultura do eucalipto, mas eu volto a dizer ali anteriormente, voltando, o controle varietal, nós vamos ter então aí o controle intermediário, moderado, né? Não seria uma alta resistência. Os cúpricos, utilizando aí os cúpricos, tá? Eu chamo a atenção para os cúpricos porque eles vão atuar também sobre algumas bacterioses. Então é isso, pessoal. Quando na época de seca, né, nós vemos aí as doenças somem, né, exceto uma, nós vamos ver, que é essa daí, oídio. O oídio, ele ocorre muito assim em períodos secos, né? Então seria assim, um contrassenso. A própria fato do excesso, como ele é um micélio pulverulento, espalhado no foliar, próprio excesso de chuvas, o lavamento foliar, enfim, acaba por remover esse micélio, esse pulverulento, né, em cima da superfície foliar, tá? Então esse aspecto micelial de coloração branca, ele é pulverulento em cima da superfície adaxial da folha, ele é lavado, tá? Ele é removido. Então, micélio branco superficial em ambas as partes dos folíolos, mas eu quero fazer um registro aqui mais na face adaxial, tá? Atingindo principalmente o terço médio, inferior do folíolo, sim, concordo. Em caso mais severo pode ocorrer o desfolhamento, mas não chega a tanto, e ele é favorecido por temperaturas amenas, né, que é quando, por exemplo, pode ocorrer, eu estou dizendo aqui na região Brasil Central, né, quando você tem aqui, na época da estiagem, da seca, cai também, né, a temperatura quando chega o inverno, né, quer dizer, é seco e frio, é o seco e inverno, né, não há chuvas, né, você tem o frio, mas não há chuvas. A desfolha precoce, principalmente em se tratando de viveiro, o viveiro é bom que ele te permite um controle melhor aí, do microclima, né? Existem viveiros climatizados, né? Você pode controlar a umidade, pluviosidade, quando da questão da irrigação, quando da questão da temperatura também.
tá, pessoal? É, existem fungicidas, né? Existem, claro, é, principalmente os triazóis. Eu já sempre comento aí com o pessoal a questão dos triazóis, que são bons para ferrugens e que pegam os oídeos também. Eu sempre comento com o pessoal. Mofo cinzento, Ceratopsis fimbriata. Nós que vimos o Ceratopsis fimbriata na cultura do eucalipto. Tá? Estão vendo ele aqui agora na seringueira. Veja bem, né, como é que alguns patógenos ocorrem, né, em diversas culturas florestais. Sem entrar muito no detalhe da micromorfologia, eu quero vir aqui mais o sintoma, porque é importante frisar que esse patógeno ele ataca o painel de sangria, né? Você vai ver umas pontuações marrom claras, encharcadas, recobertas, inicialmente por um micélio branco, depois um branco acinzentado. Então trata-se dele, trata-se de Ceratopsis fimbriata. Ele, né, que vai ser uma doença de tronco, né? Vimos o Ceratopsis fimbriata comprometendo a madeira do eucalipto, né? Espero que vocês estejam lembrados disso. E estamos aqui vendo ele novamente, mas na cultura da seringueira, e mais do que isso, atacando o painel de sangria, né? Porque a seringueira é uma cultura florestal que tem uma dinâmica diferente, né? Muitas culturas florestais visam madeira, por exemplo, né? Aqui, no meu caso, aqui visa o látex, né? Então, depois de algum tempo, nós temos lesões grandes, escuras, né, e já a presença de tecido necrosado, tecido atacado, e mais as rachaduras na casca, com o escorrimento indevido de látex, né? Então isso é muito prejudicial, pessoal. E pode levar ao apodrecimento da casca, apodrecimento do lenho, o ataque do painel de sangria. E também, pessoal, eu quero frisar ali o que eles chamam de calos cicatricais. Os calos cicatricais, enfim, que ocorrem ali no painel de sangria. Ele fica recoberto por esses calos. Então, quer dizer, em um quadro assim, muito avançado, né? Muito avançado, e até creio eu, num quadro desse, não há muito o que ser feito, a não ser uma erradicação de material, visto que você terá ali, evidentemente, fonte de inóculo, né? Contaminando plantas adjacentes, painéis de sangria adjacentes. É isso? Aí, olha aí, veja que feio, né? Infelizmente, podemos chegar assim, num quadro muito, né? E você já tem os casos cicatriciais, comprometimento e inviabilização, eu digo até irreversível do painel de sangria, né? Ou seja, chegou num ponto, né? Muito. Então, para ocorrer o mofo cinzento, alta umidade relativa, temperatura um pouco mais, não tão amena, né? E chega nesse ponto. E outro detalhe que eu quero chamar a atenção é a forma de transmissão, pela faca de sangria, né? O não desinfestação da faca de sangria, quando de uma árvore para outra, né? Então, é o que eu disse, de repente, dependendo do manejo, é recomendável até a erradicação desses painéis, que já encontram-se num quadro irreversível, até a sua erradicação, visando que não ocorra um descuido como este, né? Utilização da faca de sangria no painel contaminado, levando
o patógeno para o painel sadio de uma outra planta sadia, né? Temos o controle químico, tem o Penomil, que é um fungicida multi, né, que eu gosto de chamar ele assim. Por quê? Porque ele tem uma cobertura, né? Ele atinge vários patógenos, vários espécies, gêneros de fungo, né? E um dos mais utilizados, assim, um fungicida assim, de cunho geral, né? Podemos dizer assim. Tem os outros aí, mas depende, tem que aprofundar mais em pesquisas, né, quanto à eficácia desses produtos, quanto da comparação entre eles. Controle químico acaba não sendo muito a minha praia, e eu acabo até então não deixando de fora desse debate aí, né? Mas eu tenho a dizer que é uma área importantíssima e às vezes até carente de resultados, tá? De todo modo, o que eu acho mais do que isso, mais importante do que isso, a desinfecção da faca de sangria após o corte lá do painel, né, quando em cada painel, a desinfecção, né, que é feito aí nos seringais mais, mais profissionais, né, que tem comerciais, digamos assim, que tem uma mão de obra mais profissionalizada, tá? Mais treinada. Então, esse cuidado, ele sempre acaba acontecendo. Podridões das raízes, agora nós chegamos, né, nas raízes. Felinus noxius, Ganoderma philippi, rigidoporos, lignosos, são aí os agentes. Aqui você tem então que um complexo, né? Você tem um complexo, e interessante que você vai ter as podridões, né? Podridão parda, podridão vermelha, podridão branca. Se for uma podridão de raízes, aspecto mais pardecento, é o Felinus noxius, o fungo, tá? Se for a podridão vermelha, é o Ganoderma vermelho. E podridão branca, nós vamos ver a seguir, tá? E se for mais branca, é o rigidoporos. É muito interessante essa doença, tá? Principalmente que é possível nós possamos ver aqui as rizomorfas. Lembra-se das rizomorfas de Armillaria? Pois nós temos esses fungos aqui que também podem entrar em contato com as raízes, né? E com as rizomorfas e hifas do patógeno e formar aquele padrão que vocês já conhecem, né? Que vocês já viram aí de outro patógeno. Então, você vai encontrar aí nesse ponto, né? Nesse estágio, quando de tocos em decomposição avançada, tocos deixados no meio da floresta e que foram atacados dessa forma, né? Chegaram nesse ponto. Então, uma atenção aí para as rizomorfas. O que mais? Sobre a podridão branca, então, as rizomorfas, porque elas são inicialmente esbranquiçadas, né? Atingindo o lenho. A podridão vermelha, o lenho amarronzado, depois mais úmido, e as rizomorfas com coloração avermelhada, por isso podridão vermelha, e a podridão parda, que você tem as rizomorfas inicialmente pardecentas, e depois elas ficam negras, né, escuras. Então ela não vai ficar nem branca nem vermelha. Então, de qualquer forma, não há confusão entre as três.
né? Então, bom, aqui uma árvore assim já foi comprometida, planta morta, árvore morta. Veja como houve aí destruição, todo base, sistema radicular. é, então, isso vai ocorrer para isso. Temperaturas elevadas, umidades elevadas, solos pesados, né? Então, a questão do solo úmido, né, vai proporcionar também aquela questão da ocorrência de muitas raízes próximas à superfície do solo, ou seja, a não profundidade desse sistema radicular também vai favorecer. Densidade de plantio, é, aqui o ciclo, que eu não vou entrar em detalhe, vamos seguir aqui no controle. Controle. Terapia, cirurgia, eliminando raízes, tem se mostrado inviável, porque muitas das vezes não é possível mais fazer uma cirurgia, né, e isso também em raízes torna-se muito complicado. Fungicidas, principalmente visando a podridão branca, parece ser aí tenha dado aí alguma resposta. No mais, como eu tenho sempre dito, questão 3, item 3 aí de controle, evasão, a fuga de áreas, pessoal. Trata-se de patógeno habitante do solo, não é isso? Que eles contaminam as raízes, eles estão no solo. Então, evitar áreas que contêm solos contaminados com patógeno, tá? Eliminando também restos de cultura, troncos apodrecendo, tocos, né, como dito ali anteriormente, eles são fonte de inóculo, tá? Então, além da evasão, também uma erradicação desses fontes de inóculo, ou fuga deles, né? De qualquer forma, destruição das fontes de inóculo. O nitrato de potássio nos tocos, visando a erradicação. O calcário no solo para elevar o pH, também pode apresentar um resultado em cima da população, né, densidade populacional do patógeno. E ali a implementação de gramíneas, culturas anuais, gramíneas, 2 a 3 anos antes da implementação do seringal. Também interessante, coloca aí uma cultura não hospedeira, visando quebrar o ciclo do patógeno. Isso achei um manejo inteligente. Crosta negra, muito bem, Filacora ruberi, patógeno muito conhecido, tá? Filácora, produtor de peritécios, são maravilhosos os peritécios de Filácora, já tive oportunidade de ver. Assim, fungo assim, lindo, né? Você olha assim, no microscópio, aquele corpo de frutificação sexual, aquele assim, você vê aquele troço maravilhoso, né? Nota-se os estromas, tá? Esses estromas negros aqui na lesão. Agora falando de lesão, tá, pessoal? Na face inferior, massas negras brilhantes constituídas dos estromas, né? Face abaxial, aqui as massas negras, né, que são os estromas. Na face adaxial, de cima, né? Adaxial, não abaxial, adaxial. Clorose, as áreas cloróticas aqui, ó, porque ocorre comprometimento do parênquima foliar. Então você vai ter clorose, correspondendo às superfícies inferiores, aos estromas. Quando tem o estroma, abaixo, né, na face abaxial, você vira a outra face da folha, face adaxial, você tem a clorose correspondente, tá? Bem característico da doença. No mais, também a feitura de convecção de lâmina, a preservação da filácora, dos peritécios, principalmente ela ocorrendo aí em fase perfeita, quando do teleomorfo, tá?
Então você tem esses círculos concêntricos, separados por área, tecido foliar, as massas, né, escuras aí de estroma, em torno das crostas desenvolve a área clorótica, tornando necrótica quando ocorre a, o aparecimento de fungo secundário. Olha aí, muita massa estromática. Eu diria que, assim, inconfundível, sem maiores dificuldades para a diagnose, visando sintomas, não diagnose visando micromorfologia, tá, pessoal? Diagnose visando sintomas, sintomatologia. A crosta negra é causada pela associação da Phylacra rubri com outro fungo, Rosencheriella, mais o corpo de frutificação sexual. Você vai ver da Phylacra, certo? Não confundam isso. Ocorrem folios ainda jovens, considerado uma doença de desenvolvimento lento, e as folhas acabam por cair, e isso vira fonte de inóculo. Como eu disse, sempre muito cuidado com fonte de inóculo ali, caída ao solo, dentro ali da seringal, tá certo? Controle, pulverizações, novamente, benomil, triamidifon, os fungos, pelo hiperparasitismo, os hiperparasitas, o dístima pulvinata, tem apresentado excelentes resultados, tá? Faça aí uma observação por dístima pulvinata e encorajo também para o desenvolvimento de formulações, né? Podemos até, inclusive, ter desenvolvimento de formulações do dístima, visando aí a vários patógenos, ele que se emprega e foliar, né, para os patógenos foliares aí, que deu muito certo para a seringueira, tá? Mancha cercóspora heavy, Tiocercóspora, ele que tem aí os seus conídeos filiformes, ele com um tufo de conidióforos, né? Os esporodóquios, né? Agrupamento de conidióforos capazes de sustentar conídeos, né? Esses tufos, né? Os esporodóquios de conidióforos, muito característicos dos cercósporos, cercoporioides. Aqui na lesão nós que vamos ter a coloração marrom avermelhada, atacando, comprometendo grandes áreas, extensas áreas do limbo foliar. Se não for possível identificação, diagnose via sintomatologia, eu recomendo a confecção de lâminas, tá? Para a observação dos esporodóquios, conidióforos, tá? Conídeos filiformes, também inconfundível ao microscópio, a micromorfologia, tá? Inconfundível, o cercósporo, cercosporioides. Disseminação sobre os restos vegetais, água de irrigação pelo vento, não muito pelo vento, né? Pode ocorrer por sementes também. Tem uma temperatura, uma faixa, uma ótima temperatura, uma ampla faixa, umidade elevada, então, o longo período latente. Eu já vi ocorrer eles em período de seca, outras cercósporas, tá? Controle eventual plantio próximo a culturas velhas, claro. Vimos isso, inclusive, para eucalipto, né? Também vai ocorrer aqui na seringueira. Bom manejo da irrigação, já que ele vai por respingos de água, de irrigação. Evitar aí, cuidado com o período chuvoso, altamente chuvoso. E eliminar os restos de cultura, eliminar as fontes de inóculo. Mancha de corinéspora cassícula, ocorrendo aqui também na seringueira, sem maiores delongas aqui a respeito
da etiologia, o que eu quero frisar aqui é sintomatologia. Você vai ver a mancha inicialmente esbranquiçada, circundado por um halo marrom, avermelhado, marrom escuro, com 2 a 8 milímetros de diâmetro. Então, essa marrom escuro, tá? Sempre com esse tamanho, tá? 2 milímetros, por vez apresentando esse esbranquiçado, viu? Então é inconfundível também. Creio que não há assim maiores dificuldades aqui com o nosso Corinéspora. Então pode ocorrer o coalescimento de lesões. A temperatura ótima também, uma ampla faixa, 20 a 32 graus, longos períodos de umidade relativa, como requer, né, os Corinéspora. Então, nós temos a esporulação potencializada pela luz, isso ocorre para muitos fungos. E a disseminação, principalmente a curtas distâncias, né, de seus esporos, né, de suas partes reprodutivas. Agora, a longas distâncias por sementes. A Corinéspora, um patógeno que também vai pela semente. Controle: cultivar resistente, pulverização com a calda bordaleza, os protetores, fungicidas, os protetores, eliminação de restos culturais aí, na medida da erradicação, e maior espaçamento entre as plantas. Aí já é uma medida de regulação. Rubelose, Phanerochaetia salmonicolor, a salmonicolor da seringueira, né, que é uma cor maravilhosa, a cor salmão, né, aí da rubelose, salmonicolor. Vamos ver, pessoal, esse fungo, olha aí, né, essa cor salmão aí, muito bonito. Inicialmente, você vai ter as pústulas estéreis, esbranquiçadas em ramos, galhos ou micélio fino, mas mais adiante surgem massas, estruturas celulares do fungo, com a área afetada recoberta por um denso micélio de cor rosa salmão no tronco. Isso você vai encontrar em troncos caídos dentro do seringal, devem ser removidos, tá? Fonte de inóculo. Pode ocorrer também uma pequena exudação de látex, tá? Morte do câmbio, exudação nas rachaduras de látex, destruição da casca, né, com amarelecimento, morte. Mais uma vez, essa cor salmão aí, micélio vegetativo do fungo, né, pessoal? Aí apresentando essa cor muito bonita, salmão. Por isso, salmonicolor, o fungo. Phanerochaetia salmonicolor. Phanerochaetia salmonicolor, né? Até fiz questão de voltar ali para gravar o nome do patógeno. Então, é disseminado pelo vento, né? Esse salmonicolor, claro, ele é bastante vistoso, né? O aspecto até de um feltro. Então vai ser disseminado pelo vento, esses fragmentos, principalmente reprodutivos, mais reprodutivos do que vegetativos, tá? Umidade alta, temperatura mais alta, umidade alta favorável para o patógeno, principalmente para a esporulação, tá? É desencadeado pela temperatura mais alta. Controle: erradicação, eu já disse da erradicação. Doença é bem controlada com a poda, remoção das fontes de inóculo, plantas caídas, troncos com esses tocos e troncos com esses micélio de cor salmão, compondo ali a superfície do tronco, né, em grandes áreas, em grandes extensões, como que é de sua natureza. Então, mas assim, a poda, como for só um ramo,
Quando a coisa estiver ainda sob controle, tiver ainda uma possibilidade de que isso seja feito, né, a poda seguida da aplicação da pasta de cobre nas partes feridas, é, ou quando galhos maiores, a pasta de cauda bordaleza. E tem até uma observação, né? A cauda bordaleza pode contaminar o látex, então cuidado quando estiver numa época de produção, para não haver isso. Podridão do enxerto e da casca, Lasodiplodia. Bom, Lasodiplodia que já vimos em outras culturas florestais, Lasodiplodia theobromei, né? Porque de outra cultura, hein? Deve deixar de tarefa. Lasodiplodia theobromei. Qual outra cultura que ocorre? Mas vamos aqui na seringueira. Vamos voltar para a seringueira, que é o nosso foco aqui. Picnidios, esporos liberados por picnídeo na superfície do caule. Então, atenção aos picnídeos, tá? Corpo de frutificação assexual, aí do Lasodiplodia, ele causando aí a podridão da casca e do enxerto, olha aí. Secamento e enegrecimento da casca, muito, muito feio, né? Comprometendo mudas, comprometendo plantas maiores, ou até plantas adultas aí, a destruição. Então, o que ocorre? O fungo, ele aloja-se ali pela ocasião da enxertia, né? Então, quando do enxerto, o desenho de V invertido, pode ocorrer então o alojamento do fungo, né? E por isso que é chamado, né, tá até o nome aqui, ó, podridão do enxerto. Ele vai ali se originar ali quando da própria evento da enxertia, tá? Pode ser observada a exudação de látex nesse ponto das enxertias, e a lesão ascende na base do enxerto, então tomando a área maior, migra para a base, expande e causa a necrose mais extensa. Tem uma grande extensão de área afetada. Controle. Proteção, protetores, pincelar as superfícies expostas com os protetores, evitar os ferimentos, eliminar os ramos afetados, né? Reerradicação, proteção, erradicação e terapia. Raspar e depois pincelar com pasta de tiofanato metílico, cal. Raspar, né, a remoção, uma pequena cirurgia, digamos assim, né? Passagem da pasta. Não sei se tem tido grande resultado essa última medida. Muito bem, pessoal. Então, tá aí. Aqui a bibliografia citada, para vocês lerem depois. Leitura obrigatória, doenças da seringueira, manual de fito. Tá certo? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. E até o próximo vídeo. Um abraço, pessoal.